Boa noite, meu nome é Daniel Pinto, trabalho na área de infraestrutura, sou formado em técnico de informática e estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas e estou me aperfeiçoando na área de tecnologia dos frameworks. Nesta palestra vamos falar sobre a tecnologia dos frameworks para o desenvolvimento de aplicações web, que é a nova tecnologia que está dominando o mercado do desenvolvimento. Uma framework é um conjunto de classes pré-programadas que realizam tarefas comuns nos sistemas. No caso, ou seja, você não precisa reinventar a roda, né? Por que fazer o que já está pronto? Quando usamos uma framework, temos a facilidade de implementação e rapidez do desenvolvimento de um projeto. Tarefas como a conexão com um banco de dados ou o procedimento de login de um usuário é feito da mesma maneira em praticamente todos os softwares, que vai mudar apenas os dados de conexão e login. Então, quando você usa uma framework, essas tarefas já estão feitas e você só precisa informar os dados corretos. 90% das funcionalidades do sistema é comum entre um sistema e outro. Todo sistema terá aquelas mesmas funcionalidades. Os outros 10% do sistema caberá a regra de negócio, ou seja, o propósito do sistema. Um exemplo rápido. Vamos pegar dois sistemas. Um que faz a conversão real do dólar, a conversão de real para dólar. O outro que calcula o custo de energia elétrica, pegando do usuário a quantidade de kilowatts. No primeiro, o usuário insere um valor em real, o sistema pega esse valor, né? Depois ele pega o valor do dólar que está armazenado no banco de dados e faz o cálculo, dividindo o valor que o usuário deu para ele pelo valor do dólar que estava lá no banco de dados. No segundo, o usuário insere um valor em kilowatts, o sistema pega esse valor, depois ele vai no banco de dados e pega o valor em reais de cada kilowatts e faz o cálculo multiplicando o valor inserido do gasto pelo valor que estava no banco de dados, né? Veja que a única diferença que encontramos nesse processo é o cálculo. Um divide e o outro multiplica. Esses cálculos são chamados de regra de negócio. E quando usamos um framework, essa é a única coisa que devemos programar. O resto todo já vem pronto, né? A implementação do sistema de login é praticamente as mesmas etapas do exemplo que eu acabei de dar, né? Porém, ao invés de cálculos, o sistema faz uma comparação dos dados que o usuário digitou com os dados do banco. E o que é mais interessante nesse processo de login é que não existe regras de negócio, porque a comparação dos dados do usuário é feita sempre da mesma maneira. Sendo assim, geralmente os frameworks já trazem toda a implementação de login pronta. Agora vou citar algumas frameworks mais usadas no desenvolvimento de sistema web e mobile. Temos o Zend Frameworks, né, que é um dos mais poderosos frameworks construído em PHP. Ele é usado para sistemas de grande porte e que necessita de segurança de dados e eficiência nos processos. O Laravel também é um framework feito em PHP, porém mais leve que o Zend, usado para sistemas mais leves, de pequeno porte. Porém, o Laravel vem crescendo e melhorando seus aspectos, corrigindo suas deficiências, de tal forma que já caiu nas graças dos programadores e começou a incomodar a Zend aí com suas técnicas, prometendo aí em breve fazer frente com a grande Zend. Temos aqui o jQuery Mobile, que é o framework desenvolvido para aplicações mobile. Ele é uma extensão do jQuery, que por sua vez foi construído com a linguagem JavaScript. Temos o JBoss. JBoss é um framework desenvolvido em Java
Enterprise, Java para Web, e temos o Ruby on Rails, que é um meta-framework, ou seja, ele é composto pela união de vários outros frameworks e usa a linguagem Ruby. Agora eu vou fazer aqui um comparativo aqui para mostrar para vocês a diferença aqui entre uma framework e o método tradicional de programar. Aqui eu tenho então no método tradicional entrada de dados, onde o programador vai ter que fazer toda a programação, a validação de dados e a conexão com o banco de dados. Isso, cada o programador vai ter que realizar todo o desenvolvimento dessas classes no sistema. Aqui com o framework, pode ver que está em verde, são coisas que já estão prontas já. Entrada de dados já pronta, conexão com o banco de dados já pronto. Só uma validação de dados que geralmente, como eu dei no exemplo anterior ali de login, às vezes não precisa nem isso fazer. A framework faz toda a comparação. Vou falar agora um pouco dos prós e os contras, né, de usar uma framework. Os benefícios de usar uma framework são muitos, com certeza muito mais que os contras. Começando pelo reaproveitamento de código, que é o mais interessante na hora de desenvolver, né? Facilitando muito a manutenção do código, a segurança de estar programando da maneira correta, a garantia de que seu código não deixará furos e erros imprevistos, a facilidade na hora de desenvolver as funcionalidades abstratas, ou seja, funcionalidades já prontas, como o exemplo de login que falei anteriormente, né? E tudo isso junto torna tudo muito ágil e rápido na hora de desenvolver. Os contras, como falei anteriormente, são muito poucos e também não são grandes problemas para que você tenha que deixar de usar um framework. Um dos contras é a limitação das classes prontas, ou seja, elas fazem aquilo que foram programadas a fazer e você não pode alterá-las. E o segundo problema, e não tão problema assim também, é que os códigos de um framework é aberto ao público. Quem sabe como é o código da linguagem usada no framework, saberá o código da sua aplicação, dependendo apenas da segurança do servidor onde a sua aplicação está alocada. Para concluir, então, podemos ver que os frameworks são poderosas plataformas de desenvolvimento que estão crescendo e se tornando extremamente essenciais para os desenvolvedores, onde a velocidade e a qualidade são os principais pontos para acompanhar o desenvolvimento da tecnologia. Muito obrigado, fico extremamente grato pela oportunidade e uma boa noite.